tarde, dia 7 de maio de 2018. O que eu queria conversar com vocês, colaboradores, observadores, inscritos no canal do YouTube. Esses dias eu descobri que nós estamos com 3.400 e poucos inscritos no canal. E por que eu estou falando isso? Porque eu nunca me preocupei em ganhar dinheiro com o nosso trabalho, inclusive pela base do que era o Dr. Frederico Demarco, falar, eu jamais vou ganhar dinheiro com as minhas invenções. No entanto, o Dr. Frederico Demarco era médico, ele trabalhava como médico. O meu trabalho é de jornalismo, é de pesquisa, é de investigação, é produção de arte. Então eu quero explicar que a questão das pilhas cósmicas, ou cápsulas cósmicas, como eu passei a chamar, já que pilhas cósmicas constavam na internet com coisas relativamente absurdas, nada a ver com o trabalho do Dr. Frederico Demarco. Então eu gostaria de lembrar vocês, eu vou deixar aqui embaixo nas informações sobre o vídeo, vou deixar o link para vocês assistirem o programa Universo Mais na TV Cultura, quando eu falei tudo sobre Frederico Demarco, manipulação climática, guerras climáticas, e não tive tempo de falar sobre algo que estava na minha mão durante a entrevista inteira. Vocês assistindo, mesmo quem já assistiu a entrevista, procure ver que o tempo inteiro eu tenho na mão, mesmo quando eu pego o livro, a cápsula cósmica que eu ia explicar, mas televisão tem um tempo limitado, então eu dei prioridade para o trabalho de jornalismo e não expliquei sobre a cápsula cósmica ser um produto do meu trabalho de produtor de arte e de objetos. Porque na televisão, vários produtos, vários trabalhos que eu já fiz, novelas, minisséries, programas infantis, a gente é obrigado a reproduzir determinados materiais, principalmente quando é de época. Então, se a gente faz uma novela de 1930, na minha profissão, o que eu faço? Eu fomento essa novela de realismo, de realidade, com o quê? Um carro da época que ande bem, eletrodomésticos daquela época, e vestuário já seria mais o figurino, mas a gente analisa todo o ambiente e produz. O que eu fiz com o Dr. Frederico Demarco foi parte disso. Eu ainda quero montar o foguete, mais ou menos dessa altura, que ele lançava no céu. Hoje em dia a China está fazendo em larga escala. Os noticiários já falaram, inclusive citando meu nome, sobre o que eu avisava, que a China usa as patentes do cientista brasileiro, daqui de Araraquara, São Paulo. Outro objeto, que é a máquina de transmissão, de geração e transmissão de energia sem fio, eu também quero fazer a reprodução, uma réplica, né, desses objetos de arte. Mas o que eu tinha mais em mão, mais fácil para produzir, seriam as pilhas cósmicas, que eu passei a chamar de cápsulas cósmicas. E assim como eu falei de 1930, colocar um carro de época, e eu fazia questão de chamar os mecânicos e testar e fazer os carros andarem para as cenas, a mesma coisa eu fiz com as pilhas, cápsulas cósmicas. Eu resolvi, dentro de tudo que eu entrevistava e conversava com os senhores idosos que conheceram o Frederico Demarco pessoalmente, inclusive assistente dele, dentro da área de ciência de chuvas artificiais, participou e instalou as lâmpadas sem fio que foram acesas na Igreja da Matriz em 1944, o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, que foi iluminado com 6 km de distância sem usar fios. Tudo isso é muito interessante, mas o que eu tinha em mãos eram as cápsulas. E a partir daí que eu liguei e fui fazer o teste, eu tive a impressão que talvez realmente funcionasse numa relação de campo magnético na atmosfera, que é complicado eu explicar tudo num vídeo. No entanto, eu resolvi fazer os vídeos para mostrar o quanto que eu estava interessado naquilo, o quanto que eu fiquei curioso para me fazer estudar mais ciência. E outras pessoas pela internet começaram a me procurar, então nós resolvemos fazer um teste em alguns estados diferentes, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e nós acabamos indo muito mais longe, porque nós chegamos em Tóquio, no Japão, Canadá, Europa, vários lugares, Alemanha, França, Dinamarca. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que essas cápsulas, elas não são produtos científicos, são produtos de um produtor de arte e objetos. Então, se eu utilizo, como as minhas ficam ligadas ali,
Quem quiser utilizar, utiliza. Quem não quiser, tem as suas cápsulas como objetos de arte. Mas a gente não sabe se supostamente, hipoteticamente, vem funcionando todos esses anos. Quem sabe, de repente, não seja uma solução para o futuro, como eles tanto alertam dos extremos climáticos. Enfim, eu não quero que o vídeo fique longo, basicamente era um vídeo de teste meu mesmo, mas eu resolvi publicar, passar para vocês, colaboradores principalmente, e pedir que agora, a partir de agora, a gente comece a divulgar mais os vídeos, porque como eu não tenho, nós não temos nenhum patrocinador, nenhum financiador do nosso trabalho, a gente vai ter que procurar viver um pouco da internet. Eu não tenho a menor vontade de virar um youtuber, mas é necessário pelo menos para a gente fazer informação. Eu arrumar alguém que fique falando na frente da câmera, fazer 1000 edições, ter uma equipe como a maioria dos youtubers tem, eu não posso, porque tem um custo elevado. Então mesmo que eu tenha a experiência como produtor de televisão, os nossos recursos são muito mais limitados, porque os jovens youtubers, eles fazem sobre jogos, são canais sobre jogos, sobre brincadeiras, e isso dá uma demanda muito maior de visualização, e o lucro deles é bem maior do que seria o nosso, falando de um assunto seríssimo e importante, desde para as crianças, quanto para os mais velhos como nós, que temos que observar, por exemplo, de todas as previsões que eu fazia e alertas de perigos. Hoje nós tivemos um acidente, ontem, né, nós tivemos um acidente com o KC-390 na Embraer. Algo que eu fiz vários vídeos mostrando o perigo. Ainda bem que o acidente foi lá, porque se fosse numa área urbana, as coisas poderiam ser bem mais problemáticas, tá bom? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha sido um pouco mais claro em relação aos objetos, às cápsulas cósmicas, e vamos levando em frente. Estação Chefe.